Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, o pastor Erasmo. Eu quero deixar uma palavra de Deus que vai ser de suma importância para o meu, para o seu, o nosso desenvolvimento espiritual. Não saia daí, fica comigo até o fim, porque esta palavra é de muita importância para que nós possamos ver sempre as oportunidades em meio às dificuldades. Homens de visão, mulheres de visão, eles conseguem enxergar a oportunidade no meio da dificuldade. Pessoas que têm visão para o crescimento, o desenvolvimento, aonde essas pessoas elas querem chegar, onde elas querem sentar, aonde elas querem triunfar, enfim, quanto mais as pessoas reclamam da vida, pessoas de oportunidade, pessoas de visão, elas sabem triunfar em meio às dificuldades. Fique comigo aqui, aonde eu vou estar lendo Mateus capítulo 17, o versículo 24, que diz assim: E quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os cobradores das 2 dracmas, quer dizer, 7 gramas de prata, e perguntaram-lhe: O vosso mestre não paga as 2 dracmas? E ele disse: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, perguntou-lhes: Quem te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra tributos, dos filhos ou dos estranhos? E ele respondeu: Dos estranhos. Então Jesus lhes disse: Logo são isentos filhos, mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que tirares, ao abrir-lhe a boca, encontrarás. Mais tarde, toma-o e o entrega a eles, primeiro por mim e depois por ti. Esta cobrança a qual Pedro ele passa em um determinado lugar, os cobradores de tributos chegam para Pedro e dizem: o seu mestre não paga tributo? Esse tributo aqui é do templo. Só lembrando que esse tributo aqui é do templo, né? Existe o dízimo, a oferta e o tributo que era cobrado para o templo. E quando Pedro chega em casa, Jesus, o sabedor de todas as coisas, porque quando Pedro chega em casa, que Jesus faz uma pergunta para ele, diz: Pedro, de quem os reis cobram os impostos, dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro disse: dos estranhos. Jesus disse: então pega o anzol e vai ao mar, lança o teu anzol no mar, e o primeiro peixe que você pegar, você abre ele e você tira, ou seja, o pagamento, que no caso é o tributo do templo, por mim e por você. Aonde está escrito isso? Está escrito em Êxodo capítulo 30, o versículo 13, que no caso esse é o tributo do templo. Mas então Pedro foi lá e pegou o anzol, lançou o seu anzol dentro d'água, pegou o peixe e ele abriu o peixe e ele encontrou 2, ou seja, ele encontrou as 2 dracmas, aonde ele paga por ele e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é equivalente a 14 gramas de prata. Fique comigo, não saia daí. As oportunidades, ou quanto você ensina uma pessoa a desenvolver na vida, uma pessoa que entende, uma pessoa que tem visão, ela nunca vai dar 100% das coisas para as pessoas. Ele, como um bom ensinador, como um bom mestre, ele ensinou a Pedro a lançar o anzol sobre as águas, e o primeiro peixe que ele pegasse, ele tiraria, ou seja, para o pagamento dos tributos. Então, pessoas de sucesso, quando elas vão ensinar outras pessoas, elas ensinam a pessoa a pescar,
e não dá o peixe. É isso mesmo, porque esse é um dos segredos. Porque quando você ensina a pessoa, você dá a vara, o anzol e a isca, você ensina a pessoa a pescar, ela vai seguir a vida dela, ela vai ser dependente da vida dela, ela vai dar a volta por cima. Mas eu quero, em cima desta passagem bíblica, onde o próprio Senhor Jesus Cristo ele pergunta, ele diz assim: Pedro, a quem os reis cobras, de quem os reis cobra os tributos dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro disse: dos estranhos. Por que Jesus pergunta isso? Porque Jesus ele vem da casa real. Jesus ele veio da casa de Davi, e Davi ele foi um rei de Israel, muito honrado. Por quê? Porque em uma grande dificuldade que Israel estava passando, Davi ele aproveitou aquela oportunidade para triunfar em cima da dificuldade, do problema, enquanto muitas pessoas que estavam encarando uma situação e eles não conseguiam ter solução para aquele problema. Mas Davi, um homem de Deus, ele chega até a guerra, aonde essa guerra era contra o gigante Golias. O que acontece? O rei ele dá um decreto. Ele diz: aquele que vencer esse gigante casará com a minha filha, será isento de tributos, será isento de impostos, toda a casa do seu pai, e eu enriquecerei. Jesus veio de onde? Jesus veio da casa de Davi. Por isso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, a quem os reis cobram os tributos? A quem os reis cobram os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos, dos alheios? Pedro disse: dos alheios, dos estranhos. Jesus disse: não vá, para não escandalizar eles, para não escandalizar. Está entendendo? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele era da casa real, da casa de Davi, então ele era isento de impostos, mas Jesus, para não ter problema com eles, e ao mesmo tempo nos dá uma lição para nós, para quem lê a Bíblia, porque a Bíblia, a gente tem que ler ela e aprender e tirar essas lições maravilhosas. Então, observa que quando o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele dá esse decreto, aí está escrito em 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 25, e dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu, ele sobe para desonrar Israel, e será que o homem que o feriu, o rei, o enriquecerá com grande riqueza, e lhes dará sua filha, e fará com que a casa do seu pai seja isenta de impostos em Israel. Ou seja, Davi, ele venceu o gigante, o rei deu a riqueza para ele, deu a filha para ele, e a casa do seu pai, a casa de Jessé, foi isenta de impostos até os dias do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles homens não conseguiram ver isso. Mas eu estou vendo, você está vendo, nós estamos vendo, porque Jesus, ele enfatiza e diz: Pedro, a quem os reis cobram os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então a casa real, a casa dos reis, Davi, Salomão, enfim, todos os reis, até o último rei. Por quê? Porque eles não conseguem ver Jesus como rei de Israel, aparentemente. Mas Jesus, ele veio da casa de Davi, diretamente da descendência de Davi, através de Natã. Então Jesus, ele era o rei de Israel também. Ele era e é, e para sempre será o rei de Israel. Veja a oportunidade aonde Israel estava enfrentando o maior problema, a maior dificuldade uma das maiores dificuldades da sua época. Enquanto Davi, um homem de visão, um homem que ele criou uma oportunidade em cima da dificuldade,
e ele fez o nome dele. Então, homem de sucesso, mulher de sucesso, pessoa de visão, eles nunca